Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começou a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 15 até o 24. Para nos situarmos nesse Evangelho, é preciso apenas entender uma coisa. Essa passagem do Evangelho está acontecendo dentro de um jantar. Um jantar que um fariseu convidou Jesus para estar lá. Então, todos os fatos vêm acontecendo dentro desse contexto. Por isso que no Evangelho de ontem falava a respeito de quando deres o almoço, não convide as pessoas ricas, não convide os amigos, convide sim aqueles, os necessitados, para que você não possa receber nenhuma recompensa por parte deles, mas a recompensa que vem do céu. Espero que você tenha lembrado do contexto do Evangelho de ontem. Agora, um homem, nesse banquete que está acontecendo, faz essa pergunta. Não, ele não é uma pergunta que ele faz uma grande afirmação. Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Ou seja, feliz daquele que vai participar do grande banquete que existirá no céu. É interessante que Jesus, quando ele vai falar da alegria, da felicidade no céu, ele sempre se refere a um banquete, ele se refere a uma festa de casamento, porque na festa de um casamento, no banquete, está todo mundo feliz. É uma forma humana de expressar a grande felicidade que nós teremos no céu. Humanamente, meus irmãos, não tem como expressar essa felicidade no céu. Só quando nós estivermos lá é que nós vamos entender o que significa. São Paulo, na carta aos Coríntios,
quando ele fala que ele foi arrebatado aos céus, ele diz que não tem como explicar a felicidade existente lá. Então, esse homem diz: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus conta essa parábola daqueles que foram convidados para esse banquete, para essa felicidade nos céus. E eu quero dizer que você foi convidado. A partir do momento em que você se tornou católico, que você largou as falsas religiões, deixou de fazer a vontade do diabo, abandonou o pecado, e começou a seguir nosso Senhor, você passou a ser esse convidado. Você irá participar deste banquete. Aqueles que ainda estão aí sem querer saber de Deus, não querem o batismo e tal, eles não irão participar. Mas você que já é batizado, eu que já sou batizado, o nosso ingresso nessa grande festa já está certo. Por isso, nós procuramos seguir os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, significa que Deus ele está em primeiro lugar na nossa vida. Aí chega o momento desse convite ser colocado em prática. Aqueles que foram convidados, eu e você, começamos a dar desculpas. Meus irmãos, as coisas que estão relacionadas a Deus, nós não podemos dar desculpas. Não existe coisa mais importante na face da terra do que Deus, do que a participação na glória de Deus, a vida divina. Não existe. Mas aqui, diante dessa afirmação que essa pessoa, nesse banquete que estava acontecendo aqui com Jesus, ali com nosso Senhor, ele diz: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Realmente é uma grande verdade. Feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Feliz daquele que participar da felicidade eterna. Esses dias nós comemoramos o dia de Todos os Santos. E comemorar o dia de Todos os Santos é justamente desejar estar com os santos que já estão no céu, que já estão participando da glória divina. Eles estão felizes, muito felizes. Aí as pessoas começam, diante do convite que Deus faz, começam a inventar desculpa. Primeiro diz: comprei um campo. Me desculpe, preciso ir vê-lo. Aí o outro diz: acabo de me casar, não posso ir. Você está entendendo? Comprei juntas de boi e vou experimentá-la. Peço que aceite minhas desculpas. Meus irmãos, quando se trata das coisas de Deus, nós não podemos inventar desculpas. Eu pergunto para você, o casamento é mais importante do que Deus? Do que a vida divina? Os negócios desse mundo são mais importantes do que Deus? Do que a vida divina? Te pergunto. Essa é uma questão que nós precisamos levar muito a sério. Nós não podemos usar desculpas quando
quando as coisas estão relacionadas a Deus. É que, na verdade, o que acontece? Deus é uma questão de fé. Você já viu Deus? Claro que você não viu. Você já viu o céu? Claro que você não viu. Nós cremos que o céu existe, nós cremos na existência de Deus. Mas as coisas desse mundo nós vemos, né? Nós vemos aí a pessoa que comprou o campo, aí quer ver o campo, quer fazer os seus negócios, o casamento, as coisas desse mundo. É assim. Então, o que vem acontecendo é isso. As desculpas. Vamos à missa? Eu estou cansado. Vamos rezar? Agora não, tem um filme para eu assistir. Vamos nos confessar, vamos buscar a confissão. Já tem tempo que a gente não confessa. Não, eu vou me confessar depois, ou senão eu tenho confessado em casa, como os protestantes dizem, né? E nós não somos protestantes. É preciso ter muita fé para crer que basta eu pedir perdão em casa, sendo que o Senhor criou o sacramento da confissão. Foi Jesus quem criou. Depois vocês vejam, como eu sempre falo, lá no capítulo 20 do Evangelho de São João. Mais uma vez eu vou dizer, não vou falar o versículo. Eu quero que você leia todo ali o capítulo 20 até você chegar nesse momento em que Jesus entra no cenáculo, isso é após a ressurreição, encontram os discípulos lá com medo e Jesus sopra para que eles recebam o Espírito Santo. Aí Jesus diz: a paz esteja convosco. Aí Jesus institui o sacramento da confissão, ali dizendo assim: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Então Jesus está dando o poder aos apóstolos de absolver os pecados em nome dele. É o sacramento da penitência. Martim Lutero, infelizmente, passou a negar isso, e ele era um padre, viu? Passou a negar essas questões de penitência aí, de confissão. Não precisa e tal, é só crer em Jesus Cristo. E aí vai se inventando as desculpas. Tem aqueles que ficam com medo de confessar individualmente com o sacerdote, aí diz assim: eu faço confissão comunitária. Confissão comunitária, meus irmãos, é para situações de calamidade pública. Um avião está caindo, tem um padre lá, aí todo mundo está querendo se confessar, aí vou todo mundo atrás do padre, e o padre dá uma absolvição geral para todo mundo. Eu estou dando um caso exagerado para você entender. Ali no tempo da pandemia, não podia ter essas questões de muito contato. Então, ali na paróquia, todo mundo querendo se confessar, com medo até de morrer em pecado. Aí vai todo mundo para a paróquia atrás do padre, o padre não tem como atender a confissão individual de todo mundo, ele dá a absolvição para as pessoas ali, com a condição de, quando passar aquela questão, de procurar imediatamente o padre para receber a absolvição individual. Aí as pessoas, aí a desculpa, aí eu não vou confessar, eu faço a confissão comunitária, eu vou confessar em casa. Sempre desculpas. Quantas desculpas você tem dado para as coisas de Deus? Eu não vou na missa porque chegou pessoas na minha casa. Aí eu não vou na missa. Chama, então, todas as pessoas para irem para a missa também. E se estão na sua casa e são seus parentes, então diga assim para eles: se eles não quiserem ir, olha, vocês fiquem aí, que eu vou na missa, daqui a pouco eu retorno. Mas você vai ficar sem ir na missa porque chegou a visita de última hora. Então, visita, quando se faz, deve-se avisar. Se combina, aí o dono da casa vai dizer: ok, venham então tal hora.
porque primeiro eu vou na missa. Mas essa desculpa, eu não fui na missa porque chegou alguém na minha casa, meus irmãos, isso é conversa para boi dormir. Não vamos ficar nos enganando, não. Como é que nós queremos participar do banquete dos céus se nós não vamos no banquete aqui na terra? Se nós não vamos na missa? Se não nos confessamos, se não praticamos os mandamentos de Deus, aí no final eu quero ir para o céu. Não, não vai. Que desculpa! Eu até digo, se existem desculpas que você fez no passado, faz um exame de consciência. Alguma desculpa que você usou para não ir participar das coisas de Deus. Então, é bom se confessar, é bom buscar a confissão. E aqui o trágico dessa parábola que Jesus acabou de contar é que não quiseram ir. Então o patrão disse, aqui o patrão representa Deus, ele disse, então tá bom, se vocês não querem ir, vocês foram convidados primeiro, vocês não querem ir, vão aí nas ruas e pega as pessoas que estão aí por fora, que não querem saber de nada, chama essas pessoas para cá. E são essas pessoas que se convertem, que mudam de vida e começam a colocar Deus em primeiro lugar. E nós que estamos na caminhada e que deveríamos colocar Deus em primeiro lugar, não colocamos. E aí eles entram e eles vão participar do banquete. E nós que fomos os primeiros porque nós fomos batizados, já estamos na caminhada já há muito tempo, ficamos colocando desculpa. Vocês veem como Jesus ele mostra que a decisão será sempre nossa? Olha, entre ir na missa e ir no churrasco, qual que você escolhe? Está na liberdade. Entre ir na missa e participar de um campeonato ou assistir um jogo de futebol, qual que você prefere? É a final do seu time lá, na sua paróquia só tem missa no horário do jogo de futebol, no domingo, só tem esse horário. E é justamente no horário da missa, do jogo a missa. Você escolhe o quê? A final ou a missa? Aí a desculpa, não, hoje é a final, eu preciso participar. Olha, depois você vai lá no YouTube, que está tudo gravado, você assiste lá. Assista depois, mas você vai colocar o jogo de futebol em primeiro lugar do que a participação na Santa Missa? E depois quer ir para o céu? Aí já pensou? Está lá assistindo o jogo de futebol, aí fica emocionado, aquelas emoções grandes, acaba morrendo. Aí agora quer ir participar do banquete lá no céu? Não vai participar não. Morreu em estado de pecado mortal porque colocou o jogo de futebol em primeiro lugar. Está entendendo como é que é a coisa? O seu Deus é a bola. O seu Deus são os jogadores do seu time. O seu Deus é a equipe lá aquele grupo que fica ali torcendo, a torcida do seu time. Então esse é o seu Deus. Não é nosso Senhor não, que morreu na cruz, que deu a vida por você. Ele se encarnou, passou pela essa humilhação de se tornar homem como nós, para oferecer o seu corpo em sacrifício pela nossa redenção. Ele que deu a vida para cada um de nós, te deu a vida para você. E você agora está dizendo que o jogo de futebol é mais importante do que o sacrifício da Santa Missa, usando desculpa? E aqueles que estão aí, que não querem saber de Deus, passam pela experiência com Deus, eles deixam o futebol, eles deixam as outras coisas, eles não inventam desculpa e vão ao encontro do Senhor, visando participar deste grande banquete. Sem renúncia não se entra no céu. Guarde isso. Sem renúncia não se entra no céu. E aí, o finalzinho desse capítulo 14, que é o versículo 24 do Evangelho de hoje,
Aí Jesus diz assim: pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você sabe o que é que está por trás dessa palavra? Isso aqui é uma sentença que Jesus está dando. Uma vez que colocou os negócios, as coisas, os divertimentos acima de Deus, serás condenado ao inferno. Ele só está falando de uma forma diferente. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, nenhum daqueles que foram convidados não entrarão no céu, irão para a condenação eterna. Faça o seu exame de consciência no dia de hoje. O que você tem colocado em primeiro lugar? O que é o mais importante? As coisas de Deus? Ou os divertimentos, as suas coisinhas? O que você tem colocado? Os prazeres desta vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? Porque nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Deus me livre de Jesus falar isso comigo. Então eu preciso pedalar, como se diz no ditado popular, né? Pedala, Robinho. Então vamos pedalar. Vamos nos esforçar para ganharmos o céu. Não vamos entrar na onda do que o povo vem fazendo, ou o diabo vem amarrando, colocando você em situações para você não colocar Deus em primeiro lugar. Que seja hoje, que neste momento seja desamarrado toda essa amarração que o diabo tem colocado na tua vida, para você não colocar Deus em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.